Sei que tens passado à minha porta, tens-me procurado por aí, mas hoje o que fazes não me importa. Quero até que penses que eu morri quando tu escolheste outro caminho. Tanto que eu chorei em implorar para não me tirares do teu destino, mas tu foste embora sem ligar. Hoje estás com ele, por mim a chorar, coração perdido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim, coração perdido, tu quiseste assim. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Hoje estás com ele, mas pensas em mim, coração perdido, tu quiseste assim. O meu primeiro amor pensei que era eterno, por isso até lhe fiz mais que uma canção. Mas quando lhe falei mais da minha vida, foi-se de seguida. O meu segundo amor julguei ser diferente, tanto que até pensei numa vida a dois. Mas quando lhe falei vou cantar para sempre, nada foi em frente e também se foi. Agora quero ouvir! Só a velha guitarra não me deixou, nunca me abandonou este amor antigo, coração amigo. Só a velha guitarra ficou para sempre, só a velha guitarra não perguntou nada do meu passado e do meu presente, e só ela entende aquilo que eu sou. Sem voltar, que em mim um novo ser vais encontrar. Sou afinal uma réplica de ti, e por sofrer demais eu aprendi que o que passou, amor, já passou. O anjo que eu era já não sou. O azul que havia em mim escureceu graças a ti, e só o lado negro ficou. E o que passou, amor, já passou. Não quiseste crer que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo que mais tarde ou mais cedo eu tinha que te
sério, agora quero ver essas máquinas ainda mais alto. Adeus até um dia, tenho pena mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, pode ser que nos voltemos a encontrar. Já sabias que eu amava outra mulher. Por agora nada mais posso dizer. Boa noite a todos aqueles e aquelas que a partir deste momento estão com a TV Exposente para mais um direto à noite. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para aqueles e aquelas que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos de toda a equipa da TV Exposente. Já sabe que estamos a transmitir em www.tvexposente.com, na MEL em 680, 650 e também em 27, 27, 37, na SAP em Exposente Serviços TV e também nas nossas páginas do Facebook. Já sabem que hoje temos um convidado especial que dentro de breves instantes estará connosco para poder ajudar a todos sobre as novas regras do estado de emergência aqui em Portugal, apesar que só praticamente ao final da tarde começou a saber-se todos os pontos, mas eventualmente depois também o Dr. Miguel Lage dar-lhe-á noutros programas todos os pormenores, mas dentro de instantes estaremos então com o Dr. Miguel Lage para nos dar essas dicas, passa a expressão, dos direitos e deveres, porque não são só direitos, também há deveres para cumprir e a melhor coisa que todos podemos fazer é ficar em casa. Não saia de casa, saia só imprescindivelmente, em que a gente continua a ver na rua, a passearem, a andarem de bicicleta, enfim. Pronto, cada um é responsável por si, mas antes e ao mesmo tempo que pensar em si, não se esqueça que tem que pensar também nos outros. Por isso que temos que ser uns pelos outros. Mas vamos então, nós hoje estamos com um problema em termos do Facebook e por isso mesmo, mas vamos ler as mensagens, elas não vão aparecer, mas nós vamos ler as mensagens porque realmente não podemos deixar passar todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Então para o Fernando Calheiros, boa noite Exposente EB, uma boa noite então para o Fernando e para Leão. Então um abraço Fernando para ti e para toda a família. Agora vamos até Espanha, a Vânia da Costa Martínez, boa noite Exposente. E então uma boa noite também para a Vânia e toda a sua família, bem como os seus familiares de Belinho e São Bartolomeu do Mar. A Carmo Sacramento, boa noite Exposente, boa noite mundo, fiquem em casa por si, pelos outros. É bem verdade, Carmo, também um abraço para a Carmo e toda a família. Agora vamos até às Marinhas, a Ana Maria, boa noite Exposente TV, beijinhos para os meus filhos, que são pais e genros, e para todos os pais, beijinhos para o António Ferreira e família, para o Nandinho Calheiros e família, para o Manuel Capitão e esposa, para todos que estão de parabéns e para o Joel, um bom programa. Obrigado, Ana, um beijinho muito especial para a Ana e toda a sua família com uma boa noite. Temos também a Maria Capitão, boa noite TV Exposente. Então para a Maria Capitão, e aproveito também leio a do Manuel Capitão, boa noite para todos os ouvintes de Exposente Serviço Saber, um feliz dia do pai, abraços. É verdade, um dia de pai, hoje para todos os pais também um grande abraço e para o Manuel Capitão um abraço, para a sua esposa Maria Capitão um beijinho, para este casal marinhense e por isso para todos os pais um grande abraço por tudo o que fazem os pais e também, hoje não é o dia da mãe, mas também as mães merecem um beijinho. Então, boa noite para o Manuel Capitão e sua esposa. Para o Ricardo Fernandes, boa noite Exposente TV, boa noite para o Ricardo e toda a família. A Constância Cepa Marques, boa noite Exposente e um bom dia a todos os pais, e especialmente para o meu aqui da Bélgica. Então, para a Bélgica, para a Constância, também uma boa noite, lhe enviamos com um beijinho e tudo de bom. O Paulo Felgueiras, boas amigos, desejo-vos um excelente programa. Abraços para vocês e, como de costume, para todos os ouvintes desta TV Exposente. E já sabem, acautelem-se deste vírus. É bem verdade, Paulo. Um abraço para ti e toda a família.
O Álvaro Maio, boa noite Esposende, boa noite mundo, um grande abraço a todos, um grande abraço também para o Álvaro, lhe envio para este amigo, um beijinho para a sua esposa a Isilda, um grande abraço e uma boa noite. Temos o Mário Cardoso, um grande abraço amigo e um bom programa, cuidem-se por favor, também para ti um grande abraço Mário e para toda a família. A Helena Batista, boa noite Esposende TV, boa noite família, a todos os meus familiares e amizades, por favor, sejam prudentes, dentro do possível, fiquem em casa, iremos vencer este Covid-19. É bem verdade, Helena, um grande abraço para a Helena. O Eduardo Ribeiro Pereira, parabéns Esposende, quero dar os parabéns à minha irmã que está de parabéns hoje. Então, para a irmã do Eduardo e para o Eduardo e toda a sua família, um grande abraço e uma boa noite. A Susana Ribeiro, boa noite Esposende, um beijinho para os meus pais, então para o meu pai. Então, para o pai da Susana e para todos os pais, mais uma vez, um grande abraço lhe enviamos. E vamos agora saber quem é que hoje tem o seu dia de aniversário. E assim, hoje, de parabéns, está a Cris Couto, que está de parabéns, bem como também está de parabéns o José Luís Abreu, a Maria José Oliveira, a Tânia Veloso, a Paula Meira, a Maria José Cardoso, o Juliano Neiva, a Érica Laranjeira, o Luís Vassalo Carvoeiro, a Isabel Chico Queiroz, o Ricardo Santos, o Pedro Sá, a Inhareses, a Madalena Pires, a Ana Costa, a Branca Pinheiro, a Margarida Capitão, a Diana Martins, o Ruben Costa, a Célia Sampaio. Para todas elas e eles, um excelente dia de aniversário. São os votos e os desejos de toda a equipa da TV Esposende e por isso vamos todos cantar os parabéns. Motofanzense, em Fão, na Estrada Nacional 13 e também Car Wash na Estrada Nacional 13 em Gandra, junto à Galp, para lavar e aspirar a sua viatura. A Serbi Lima em Belinho, com os combustíveis mais baratos, mas a Serbi Lima está a funcionar em pleno. E por isso, se precisar de atestar a sua viatura, poderá fazê-lo na Serbi Lima, na Estrada Nacional 13 em Belinho, Esposende, bem como em Barqueiros, Barcelos. Suprapainel, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende, à face da Estrada Nacional que liga Esposende a Barcelos. Sol Oeste, Agência de Viagens, na Rua D. Sebastião, por trás do Tribunal, aqui na cidade de Esposende. Rio Doce Pastelaria, com a Catraia, Rio Doce Pastelaria, que também está tirando a Serbi Lima. Todos estes estão realmente encerrados devido também à situação que estamos todos a passar. Por isso, o Rio Doce também está fechado junto à Igreja Matriz. Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. RC Consultoria, Contabilidade, na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende. Auto Chapinhas, oficina de mecânica, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende.
Solicar Automóveis, na Estrada Nacional 13, junto à Solidal, aqui também em Esposende. Mas, como eu disse, hoje temos um convidado especial, o Dr. Miguel Lage, a quem nós agradecemos desde já. Vamos então mostrar o Dr. Miguel, que já está em direto connosco. Boa noite, doutor. Boa noite, Sr. António. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer-lhe por se disponibilizar para nos dar alguns conselhos, ou pelo menos elucidar muitos daqueles que nos acompanham sobre esta situação, uma situação nova, porque a última vez que tivemos, portanto, esta situação de o estado de emergência foi em 1975, mas aí eu ainda era jovem e nem me apercebi. Mas, de qualquer das maneiras, dizer-lhe que, mais uma vez que lhe agradeço, doutor, o que é que significa este estado de emergência? Porque há direitos e deveres. Sim, antes de mais, Sr. António, boa noite a todos e agradecer o convite que me foi endereçado ou formulado pela Esposende de Serviços TV na sua pessoa. Efetivamente, e como disse, e bem o Sr. António, isto é algo novo, o estado de emergência nacional é algo excepcional e é a primeira vez, digamos assim, é a primeira vez no atual quadro da Constituição que efetivamente é decretada uma medida desta natureza. Anteriormente foi decretado o estado de sítio, uma medida análoga ou parecida, idêntica a esta que foi agora decretada, embora mais restritiva, e isso ocorreu em novembro de 1975. Muitas pessoas, Sr. António, questionam-se efetivamente o que é que, ou qual é o significado deste estado de emergência nacional, ou então quais são as consequências que podem advir para o cotidiano das pessoas deste mesmo estado de emergência nacional. Ora, o estado de emergência nacional, e como eu disse anteriormente, é um estado excepcional, em que há uma suspensão parcial de determinados direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, essencialmente, e em síntese, pretende-se com tal medida, com este estado de emergência, evitar o colapso de determinados setores de atividade, por um lado, e, por outro lado, pretende-se também dotar o governo dos mecanismos, dos instrumentos, das ferramentas necessárias para combater eficazmente este surto pandémico relacionado com o Covid-19, o vulgarmente denominado coronavírus. Desde logo, e se é que me permite, atendendo, sabemos todos, ou pelo menos a maioria tem conhecimento que realmente foi aprovado o decreto presidencial no dia de ontem, e atendendo à letra ou ao texto desse mesmo decreto, prevê-se então a suspensão de um conjunto de liberdades, direitos e garantias dos cidadãos. O primeiro direito corresponde ao direito à propriedade e iniciativa económica privada, isto é, casas, equipamentos, empresas, meios de produção e produtos podem ser requisitados, fechados, limitados ou simplesmente postos ao serviço do Estado. Por exemplo, o Estado poderá requisitar determinado hospital privado para dele se servir no combate a este surto pandémico ou a este surto do vírus. Neste âmbito, poderão também aqui ser impostas medidas de limitação das atividades empresariais ou até mesmo da própria atividade da empresa, seja para garantir uma produção, maior produção de determinado produto, seja ainda para a produção de um produto distinto. Por exemplo, e para que todos compreendamos ou para que todos possamos compreender o alcance desta medida restritiva, o Estado poderá, por exemplo, uma determinada empresa, uma determinada fábrica que se dedica à produção de plásticos, poderá obrigar a cancelar ou suspender, designadamente, a produção dos artigos que se inserem na sua atividade, para produzir outros distintos. Isto já
tem-se visto ou tem-se assistido determinadas empresas a fazer isso mesmo. Se a memória não me falha ou se não estou equivocado, creio que a Louis Vuitton parou com a produção de artigos têxteis para então começar a produzir as máscaras que são utilizadas no combate ou para reduzir a propagação deste vírus. Ora, outro direito também, por via do decreto presidencial, fica parcialmente suspenso, prende-se com o direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional. Neste âmbito, ou no âmbito deste medida, decreto que realmente as autoridades públicas competentes vão implementar um conjunto de medidas, designadamente o confinamento compulsivo no domicílio ou saúde, isto é, as pessoas podem ser obrigadas a permanecer na sua habitação ou em determinada unidade hospitalar. Prevê-se também aqui que podem ser impostas as denominadas cercas sanitárias, isto é, podem ser constituídas ou instituídas barreiras físicas ou fronteiras internas. Outra medida que neste quadro pode também ser adotada prende-se com o interditar de deslocações e ou então não permitir a permanência injustificada na via pública. Isto é, evita-se ou deixa de ser possível a circulação livre na via pública, dadas as deslocações ao estritamente necessário e de forma proporcional. Naturalmente que esta medida no que tange aqui à restrição da circulação das pessoas sofre de derrogações, isto é, comporta determinadas exceções, permitindo-se então deslocações para o desempenho de atividades profissionais, para a obtenção de cuidados de saúde, assistência a terceiros ou então abastecimento de bens ou serviços. E antes de avançar aí para outros direitos também ficam parcialmente suspensos, este decreto presidencial, decreto do excelentíssimo Presidente da República, carece de concretização do Governo, isto é, o Governo terá então que traçar este quadro restritivo, isto é, anunciar, clarificar de forma objetiva e concreta quais as medidas restritivas que terão que ser adotadas ou implementadas. Já sabe, foi hoje então um conjunto, uma panóplia de medidas restritivas em Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros datada do dia de hoje, e que já se sabe então, teremos que naturalmente analisar com cuidado e com mais calma esse documento, em princípio mesmo será publicado no dia de amanhã, para que nos possamos pronunciar de forma mais detalhada quanto a essas medidas, embora, e vou deixar isto para uma parte final, mais tarde iremos elencar algumas delas. Continuando então aqui com os tais direitos que sofrem, liberdades e garantias que sofrem, digamos aqui, uma suspensão parcial, aparece-nos aí outro direito, designadamente o direito dos trabalhadores. Olha, atendendo ao texto, ao teor do decreto presidencial, vê-se que, efetivamente, as autoridades competentes poderão requisitar, isto é, poderão recrutar, se quisermos chamar assim, os trabalhadores, quer de entidades públicas, quer de entidades privadas, obrigando-os a desempenhar funções em local diversa e dentro de horários que não estão ou que não estão compreendidos no vínculo contratual, isto é, no seu contrato de trabalho. Basicamente, o que se pretende com esta medida é que o Governo utilize sempre que necessário, e dentro do estritamente indispensável, digamos assim, ao combate a este surto, que efetivamente o Estado possa então utilizar estes trabalhadores para prestarem determinado serviço, o Governo repute de essencial nesta missão pública. Por exemplo, pode-se dizer aqui, o Estado pode ordenar que determinados profissionais de saúde, funções na zona do Porto, passem a exercer essas mesmas funções, designadamente na zona de Lisboa. Também em princípio,
poderá aqui esta medida ser aplicável no âmbito, designadamente quando é necessário reforçar determinados serviços, o abastecimento de bens ou serviços, pode requisitar determinados trabalhadores para a prestação destes mesmos serviços. E ainda quanto a este direito dos trabalhadores, uma última nota, fica também suspenso o direito à greve quando esse direito comprometa seriamente o normal e bom funcionamento de unidades de saúde. Outro direito também fica parcialmente suspenso, ou pelo menos tal decorre ou resulta do decreto presidencial, é o direito à circulação internacional. Neste quadro prevê-se então o estabelecimento, pode ser controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos. Em bom rigor, isto na prática já se verifica, designadamente vemos o controlo das fronteiras com a Espanha, ou então a proibição de voos de e para Itália. Outra situação em que se reflete, ou que se tem vindo a refletir esta medida, também com a imposição, a obrigação de quarentena instituída pelas regiões autónomas, em que se prevê, ou tem-se aplicado, que designadamente as pessoas que cheguem à região autónoma dos Açores ou da Madeira fiquem em quarentena obrigatória. Basicamente, pretende-se com isto unificar, sempre que necessário, os meios de controle nas fronteiras do território nacional, e isto sempre que haja necessidade de condicionar a entrada em território nacional para evitar, nomeadamente, o risco de propagação de doença. Outro direito também é parcialmente suspenso, prende-se com o direito de reunião e de manifestação. Neste âmbito, o Governo as autoridades competentes poderão efetivamente impor uma limitação ou uma proibição de realização de reuniões ou manifestações, sempre que o número de pessoas envolvidas nestas reuniões ou manifestações seja propagação do vírus. Outro direito que também é afetado ou restringido aqui com este decreto presidencial, prende-se com o direito à liberdade de culto na sua dimensão coletiva, isto é, e trocando por minutos, impõe-se aqui uma limitação ou uma proibição de realização de celebrações de cariz religioso e ou de outros eventos de culto. Podem aqui ser estabelecidos impedimentos de realização de missas, assembleias ou manifestações religiosas coletivas. Também isto é comumente sabido, tem sido amplamente divulgado nos mídias, nos órgãos de comunicação social. A Conferência Episcopal já havia determinado anteriormente a suspensão das missas, catequeses e outros atos de culto, tendo disponibilizado, inclusive, para os católicos, a transmissão, e creio eu, e o Sr. António saberá melhor do que eu qual o termo técnico a empregar, tendo disponibilizado então a transmissão em terça de domingo, de forma a que os católicos pudessem então acompanhar o rito, mantendo o devido e recomendado afastamento. Outro direito que fica parcialmente afetado com este decreto presidencial prende-se com o direito de resistência. O que é que isto significa? Fica então imprática de qualquer ato de resistência, seja de forma ativa ou passiva, às ordens emanadas pelas autoridades públicas no que diz respeito à execução do presente estado de emergência. Estes são os direitos que ficam então aqui parcialmente suspensos com a medida que foi decretada do estado de emergência nacional. Agradeço, que realmente foi exaustivo, mas é aquilo que todos precisamos de ouvir para saber, e como disse já outros, só hoje ao final da tarde é que o Governo realmente
pormenorizou mais as coisas, mas ainda há pouco dizia, a abrir o programa, que muita gente continua a passear aqui, no nosso caso, na avenida. Por vezes, eu hoje vi até alguns que iam, independentemente de ser namorados ou casal, não sei, mas o que acontece é que eles iam até abraçados. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso, mas o que eu acho é que se deve preservar em relação aos outros. E antes de voltar, só colocar, então, em relação a esta questão, eu vou dar, porque ainda não o dei e costumo dar todos os dias, também ficarmos com uma ideia de como é que está a situação. E assim, nós ontem tivemos 642 casos confirmados, 3 recuperados e 2 óbitos. Então, hoje, o que é que se passou? Hoje passamos para 785, total de recuperados 3, total de óbitos 3, mas infelizmente já soubemos que aumentou em relação aos óbitos, mas só amanhã é que teremos essa informação. Dizer que a Zona Norte com 381 continua à frente, não precisávamos muito de andar na frente. Depois tem a Zona Centro com 86, a Zona Lisboa e Val do Tejo com 278, o Alentejo com 2 e o Algarve com 25. Dizer também, e aproveito para o dizer porque tenho dado essa informação, ontem sabíamos, eu tinha dito que Barcelos que tinha um confirmado, e em relação a Esposende que não queria adiantar muito. E as notícias, pelo menos para hoje, esperemos que era tão bom que fosse sempre assim, não só em Esposende como em todo o país. Esposende continua com 0 de casos confirmados, portanto, isto foi uma informação dada pelo responsável da saúde pública de Esposende e Barcelos, eram cerca das 20 horas, portanto, 0 casos em Esposende e Barcelos passou de 1 para 3 casos confirmados, portanto, dois deles vieram até, são imigrantes e que chegaram e, portanto, quando chegaram só passado um ou 2 dias é que sentiram os primeiros sintomas, mas estão mais ou menos controlados também sobre a informação que deram à TV Esposende. Portanto, neste momento Esposende andavam aí a dizer que existiam casos e não, de momento em Esposende, 0 casos confirmados, pelo menos até às 8 horas de hoje, às 20 horas de hoje, e por isso mesmo há que não sair de casa, tem que se precaver ao ficar em casa, está a olhar por si e por todos nós, porque é assim que tem que ser, e felizmente que as ruas de Esposende, e não só por todo o país, elas estão vazias. E portanto, doutor, ao ver esta situação deles as pessoas a andarem aí, tirando de ir ao supermercado, é lógico que é importante, há necessidade disso, ou à padaria, ou até à farmácia, tudo isso, mas a passear, seja de bicicleta ou a pé, quer dizer, isso, a lei que saiu hoje, eu penso que não dá assim grandes direitos a isso, ou dá, ou serei eu que estou enganado? Sr. António, eu tive a oportunidade, como lhe disse, isto foi algo que saiu hoje. Estamos com 1 a 2 horas. Atenção, eu sei que é isso. Atenção. Mas tive a oportunidade de ver assim por alto, digamos assim, as medidas restritivas adotadas pelo Governo, e basicamente o Governo dividiu-as em 3 grandes grupos. Isto, respondendo à sua questão, realmente é ou não permitido adotar esses comportamentos que foi. E o Governo então dividiu estas 3 medidas em 3 grandes grupos. O primeiro deles, as pessoas que se encontram infectadas, não é? As pessoas que realmente que padecem, que tenham o vírus, e as pessoas que encontram em vigilância ativa, isto é, as pessoas sinalizadas, porque as pessoas que potencialmente poderão então conter esse mesmo vírus. E no que diz respeito pessoas, o Governo impôs então um isolamento obrigatório, seja por isolamento hospitalar ou por isolamento na habitação. O que é que significa? Basicamente, então, as pessoas de vigilância ativa terão que ficar obrigatoriamente em casa ou nas unidades hospitalares. Outro grupo de pessoas corresponde às pessoas com
uma idade superior a 70 anos, ou então as pessoas consideradas vulneráveis, isto é, as pessoas que padeçam de alguma doença, que tenham uma patologia que os torne mais frágeis, que o vírus é capaz de ter consequências mais gravosas. E então o governo, quanto a este grupo, pessoas com mais de 70 anos ou pessoas vulneráveis, instituiu um dever especial. E o que é que isso significa? Significa que estas pessoas poderão realizar deslocações dentro do estritamente necessário, designadamente para efeitos de aquisição de bens essenciais, isto é, por exemplo, aquisição de pão, aquisição de medicamentos, para realizar compras, poderão também para se dirigirem a bancos e ou asseguradores, poderão ainda realizar, e isto trocando por miúdos, pequenos passeios, isto é, deslocações de curta duração, ainda também sair para passear designadamente de companhia ou animais domésticos. E quanto ao restante grupo de pessoas, isto é, pessoas que não se insiram num dos outros dois grupos que eu aqui referi, há um dever de recolhimento domiciliário. O que é que isto significa? Realmente realizar deslocações para o desempenho de atividades profissionais, para se deslocarem a farmácias, enfim, para realizarem um conjunto de atividades ou para se deslocarem para diversos fins. E assim, respondendo o Sr. António concretamente à sua questão, verifica-se que realmente há esta restrição, não é? Há estas restrições, há estes condicionalismos, mas a vida continua com normalidade, inclusive em especial para as pessoas que não estejam infectadas ou em vigilância ativa ou que tenham mais de 70 anos ou que sejam consideradas frágeis, as pessoas devem permanecer efetivamente nas suas habitações, mas podem deslocações, digamos, para efeitos profissionais, podem inclusive podem realizar deslocações para a prática de atividade física individual, podem realizar deslocações, se for necessário, por exemplo, irem buscar o filho que está com o pai, nos casos em que há uma responsabilidades parentais. Enfim, há um conjunto de situações que legitima e que permite, efetivamente, que as pessoas se desloquem pela via pública. Porque isso dá direito também, caso, portanto, as pessoas não cumpram e se forem apanhadas fora de todos esses parâmetros que o doutor agora disse, isso tem direito a coimas. É uma desobediência para todos os efeitos. Sim, senhor. Se houver um incumprimento, digamos assim, das medidas que foram então decretadas pelo governo, a pessoa poderá incorrer na prática de um crime, designadamente de um crime previsto e punido pelo Código Penal, o crime de desobediência, e este crime prevê efetivamente uma moldura penal que pode ir até 1 ano de prisão ou pode também ser aplicada à pessoa uma pena de multa até 120 dias. Realmente, a violação destas medidas que foram aplicadas poderá ser objeto de uma sanção do foro criminal, isto é, consubstanciar a prática de um crime. Eu penso que eu não falei isso com o doutor, mas na próxima semana, amanhã também é sexta-feira, apesar que agora nem há sextas, nem sábados, nem domingos, é domingos para quase para todos, tirando aqueles que estão a trabalhar, e para esses merecem-nos todo o respeito e aplauso, não só na área da saúde, os camionistas, os funcionários dos hipermercados, das farmácias, enfim, todos esses que andam a entregar até pela rua. Portanto, é realmente pessoas que nos merecem todo o carinho. Mas eu ia pedir ao doutor, não sei a disponibilidade eventualmente, mas se, por exemplo, na próxima segunda ou terça-feira, se eventualmente já com mais possibilidades destes pormenores do dia-a-dia das pessoas,
e para não lhes estar a roubar mais tempo também, se poderíamos voltar a conversar, e aí já com esses pormenores todos, porque é aquilo também que as pessoas possam também querer saber. Eu só antes, e peço-lhe, antes de dar as despedidas consigo, porque entretanto pelo menos há aqui uma das pessoas que também lhe fala diretamente, quer dizer, cumprimenta-o diretamente a si. Eu só vou mostrar então aqui, vamos então só até à nossa página no Facebook, que agora conseguimos colocar no ar, e então temos o Joel Cepa, que de São Bartolomeu do Mar, ao José Carvalho de Celurico de Basto, também temos a Madalena Pires, a Beatriz Campos, o Roberto Silva, todos esses amigos que é de Penafiel, todos esses amigos do Joel. Uma boa noite para o Joel e toda a família, e para a APP ACDM de Viana do Castelo. Temos também a Cristina Sporting, deve ser sportinguista, mas pronto, uma boa noite para a Cristina e toda a sua família. Temos depois o Carlos Márcio Silva, boa noite, seu Dr. Miguel e ouvintes. Então, para o Carlos Márcio também uma boa noite e um abraço lhe enviamos. Temos a Ana Alves, peço que por muito que custe aos imigrantes que permaneçam onde estão, ao regressarem ao nosso país, neste momento há uma grande probabilidade de trazerem o vírus com eles e contaminarem quem os rodeia, especialmente família e amigos. Façam o sacrifício de não vir, pelo vosso bem e pelo bem de quem vos rodeia. A Ana também uma boa noite, lhe desejamos a ela e toda a sua família. Temos o Tiago Gomes, grande doutor Lages, então para o Tiago também um grande abraço, lhe enviamos de boa noite. Temos também aqui outra situação, que é a Anais Santos. Para a Anais também uma boa noite lhe enviamos e desejamos. E agora, doutor, mais uma vez agradeço-lhe ter estado connosco este bocado e tirar-lhe este bocadinho hoje no Dia do Pai. Agradeço-lhe realmente ter estado connosco, e depois, se houver então possibilidade na próxima, isso iremos depois combinar, segunda ou terça-feira, para esses pormenores, que assim já lhe dá tempo para analisar, porque, como disse muito bem, isto praticamente só ficou à disposição há cerca de 1-2 horas, e por isso... mas o importante foi dito. Eu penso que tudo o que se referiu foi importante. Sim, Sr. António, só ficar com esta ideia que, efetivamente, as pessoas tem que se ver se as pessoas se enquadram num dos grupos em que foram objeto de maiores restrições. As restantes pessoas, isto é, aquelas que não estejam infectadas ou que tenham unidades para 70, poderão então, ao tal dever de recolhimento domiciliário, mas poderão realizar pequenos passeios, casa, e realizar as colocações para trabalhar, para acompanhar designadamente familiares e para praticar, inclusive, atividades físicas individuais. Última nota, Sr. António, creio que será importante até para esclarecer as pessoas quanto ao setor ou quanto às atividades económicas, que os serviços públicos não continuam então a elaborar, sendo os serviços prestados através do teletrabalho, via online ou de qualquer outra, em que não haja um contacto presidencial. Há aqui um contacto presidencial. Há aqui uma pequena ressalva, que é quanto às lojas dos cartões de cidadão, que efetivamente aí se encontram encerradas. Quanto aos estabelecimentos comerciais de atendimento ao público, e também isso já foi dito pelo Governo, isto também poderemos desde já avançar, só continuarão a elaborar, só continuarão em atividade supermercados, postos de abastecimento de combustível, e os demais estabelecimentos de atendimento ao público têm que encerrar obrigatoriamente, designado de comércios que se dediquem à venda de artigos têxteis, lojas de roupa, por exemplo, têm que encerrar. E no que diz respeito à restauração, permite-se que efetivamente os restaurantes continuem abertos, mas em regime de take-away ou a prestar serviço ao domicílio, serviço domiciliário. Quanto às unidades fabris, e por último, mas não menos importante, quanto às unidades fabris,
também continuam a laborar normalmente, claro que devendo dar prevalência, se isso for possível, ao teletrabalho ou ao trabalho remoto. E como nota final, dizer que realmente com este estado de emergência, com as medidas que foram decretadas, a vida continua, as pessoas podem circular com estas restrições, mas no meu entender, e isto do ponto de vista das medidas concretamente adotadas, não há razões para um grande alarme social, para um grande alarmismo. Só queria deixar esta última nota, Sr. António, para que possam, para tranquilizar, de certa forma, as pessoas e dizer-lhe uma vez mais que é um gosto estar aqui presente e poder esclarecer as pessoas ou os ouvintes da Esposende de Serviços. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor, pelas excelentes informações que nos deu, e a nossa intenção é mesmo essa, é de informar quem está do outro lado, e por isso nós é que agradecemos mais uma vez ter estado aqui, dar essas informações importantes e se ter disponibilizado este bocadinho num dia como é importante para os pais e portanto, não quero também roubar esse bocadinho de tempo para estar com o seu pai, a quem também mando um abraço, bem como a sua mãe, portanto a sua família especialmente, e por isso mesmo mais uma vez obrigado. Numa outra altura depois poderemos falar, e vou então, antes até só colocar aqui, tem mais duas mensagens um pouco dirigidas ao doutor. Então, doutor, boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado, boa noite a todos, obrigado. Temos Augusta Brás, que dá uma boa noite, doutor, portanto, uma boa noite também para Augusta Brás e família. Temos o Pedro Gomes, boa noite, doutor Miguel. Então, para o Pedro Gomes e uma boa noite para ele e para a família. Tenho aqui Augusta Brás. Doutor Miguel, queria saber se as confecções têxtil continuam a funcionar. Obrigado. Augusto, eu não sei se o doutor ainda está por aí, mas penso que não. Peço-lhe imensa desculpa, mas o doutor já não está connosco. Se eventualmente ele ainda surgir, mas há uma coisa que eu lhe posso dizer. Eu fico aqui com essa sua questão e depois, nem que seja por mensagem privada, eu dar-lhe essa informação. Mas o doutor, eu não sei se ele ainda tem hipótese. Isto acontece sempre isto, doutor. Tem aqui a Augusta Brás que pergunta assim: doutor Miguel, queria saber se as confecções têxtil continuam a funcionar. Obrigado. Poderá dizer alguma coisa em relação a isso, doutor? As unidades Fabris continuam a laborar, não encerram, e assim sendo vão manter a atividade, vão continuar abertas dentro da normalidade. Ora pronto, mais uma vez, obrigado, doutor, desculpe lá ter repescado, e vamos então, espero que a Augusta Brás tenha ficado, portanto, ciente do que realmente vai ter. Não sei se trabalha no têxtil, mas pelos vistos o têxtil tem que continuar, então, dentro destes parâmetros que o doutor falou. Naturalmente, exato. Lava as tuas mãos. Me vai dizer como o Covid começou. A nossa vida está em risco por agora. Pois está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda a hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! Lava as tuas mãos, não saias mais. Pensa nos teus filhos e nos teus pais. Por favor, não digas
tuas mãos. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Auto for You, na zona industrial de Gandra, em Esposende, stand de automóveis. Popeye Restaurante Snack Bar, Popeye, na Avenida da Praia, em Sepães, Marinhas, Esposende. Pneus Matos, à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Marinhas. Argia Engenharia e Arquitetura, na Rua Dom Pedro da Cunha, edifício Nova Cidade, aqui em Esposende. Petville Centro Animal. A Petville fica situada na zona industrial de Gandra, à face da estrada que liga Esposende a Barcelos. Candy Shop fica na Rua Poeta António Correia de Oliveira, em Esposende. Solicar Automóveis, novos e usados. Solicar, à face da Estrada Nacional 13, junto à Solidal, em Esposende. Rui Car Eletricista, à face da Estrada Nacional 13, junto aos Laticínios, em Marinhas. E depois destas informações importantes dadas pelo Dr. Miguel Lages, que esperemos possamos contar com ele na próxima semana para mais informações que entretanto vão chegando, já sabe, não saia de casa. E como o Rui Bandeira dizia há pouco na música, lavar as mãos, tudo isso são gestos simples, mas podem fazer uma grande diferença. Por isso, não se esqueça desses pormenores e já sabe, mantenha-se sempre informado. Antes de passarmos ao tempo, só dar essa informação que já vimos dando, mas de qualquer das formas nunca é demais referir, que hoje transmitimos a missa que já está disponível, seja no Facebook, seja na nossa página, seja também na Mel. Mas agora no próximo domingo às 10 horas da manhã também nos pode acompanhar em todas as nossas plataformas, seja pela Mel, seja pela nossa página, seja pela Sapo, seja pelo Facebook. E já sabe, se tem televisão, que tem internet, então agora pode também ver a Mel na sua televisão, independentemente de ser nós ou Vodafone. Como é que tem que fazer? Eu dou sempre esta hipótese que é mais simples, para não andar em buscas nem nada. Nessa televisão que tem, então, portanto, ligação de internet, liga então no seu televisor, ou já deve ter até essa ligação, chama pela página da TV Esposende, www.tvesposende.com, vai-lhe aparecer a nossa página e por baixo dos vídeos tem Facebook, Sapo e tem lá Mel. Clica em cima desse link da Mel e está em direto em qualquer operadora, está em direto com a Mel, a quem nós mais uma vez agradecemos por todas as facilidades que nos têm concedido para podermos levar ao maior número de pessoas as transmissões da TV Esposende, e por isso agradecemos muito, porque são milhares realmente aqueles que nos têm acompanhado. Ainda hoje de tarde foram milhares aqueles que acompanharam a transmissão da missa da Igreja Matriz aqui de Esposende. Vamos saber então o tempo que o IPMA prevê para o dia da manhã. Assim, Esposende 13 de máxima, 12 de mínima, e a chuva está por aí. Temos depois Barcelos com 14 de máxima, 11 de mínima. Temos Braga com 14 de máxima, 10 de mínima. A Póvoa de Varzim com 13 de máxima, 12 de mínima. Viana do Castelo, 13 de máxima, 11 de mínima. Quanto à farmácia de serviço na cidade de Esposende, é a Farmácia Gomes, na Avenida Valentim Ribeiro, aqui então na cidade de Esposende, que estará de serviço até à próxima segunda-feira às 9 horas da manhã. Portanto, a farmácia de serviço aqui em Esposende é a Farmácia Gomes. Estamos então a chegar ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a todos que entretanto nos quiseram acompanhar e por isso só realmente temos que lhe desejar a si que está por cá uma boa noite, àqueles e aquelas que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes, uma boa noite especial. Para os que estão doentes, rápidas melhoras, força, e não saiam de casa para assim se prevenirem e rapidamente tenham melhoras, que é o que desejamos todos.
Mais uma vez, obrigado a todos e a todos que acompanham a TV Esposende, não só no programa da noite, mas ao longo de todo o dia, com todas as informações que vamos dando e tentando informar com aquelas que merecem mais relevância no Conselho ou até fora do Conselho. Então, a todos, uma boa noite, sejam felizes e façam alguém feliz. São os votos e os desejos de toda a equipa da TV Esposende. Foi um prazer estar consigo. Uma boa noite e então, até amanhã, se Deus quiser.